Olá, meu nome é Keides Batista Vicente, sou professora do curso de Pedagogia do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Goiás, da cidade de Inhumas, Brasil. E atualmente realizo uma pesquisa em um estágio pós-doutoral na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, Brasil, sob a supervisão da professora Diane Valtez. Apresento aqui algumas considerações da minha pesquisa em andamento, e que tem como título Programa Nacional de Direitos Humanos 3 e a busca de uma política de memória sobre a história recente do Brasil. Nós temos no Brasil uma constatação no que se refere às políticas de memória. Após o fim da ditadura militar, que se prolongou por 21 anos, algumas organizações desse pensamento sobre a história recente nos levaram a população, de uma forma geral, a esquecimentos e negações sobre esse período. Três aspectos essenciais justificam essa relação com o passado. Primeiramente, a Lei de Anistia, publicada em 1979, que permitiu, por um lado, o retorno das pessoas exiladas, anistiando, mas, por outro, impediu também que as pessoas representantes do Estado e que realizaram violências, né, e violaram os direitos humanos, tivessem sua devido julgamento. Junta-se a essa lei, então, a ausência do que nós chamamos de justiça de transição, o período pós-ditadura, né, que nós conhecemos historicamente como o período da redemocratização, não passou por um processo de transição. Junto a isso, a ausência de uma política de reparação. Nós não tivemos o reconhecimento das pessoas envolvidas nesse processo, os representantes do Estado, o Estado brasileiro não assumiu o seu papel nesse momento como violador de direitos humanos e, consequentemente, não ocorreram reparações às pessoas envolvidas, não reparação política, nem financeira. Algumas pessoas conseguiram, de forma isolada, rever seus direitos políticos, mas outras não conseguiram reparar, voltar aos seus empregos, e isso gerou um certo atrito e incompreensão. O Brasil, a partir da aproximação, né, da ONU, sendo um país signatário, ele participa de forma direta, né, em 93, do encontro em Viena, e que nesse momento é elaborado um documento chamado Declaração e Programa de Ação de Viena. E no parágrafo 71, o documento enfatiza a necessidade e a recomendação de que cada Estado analise e proponha a elaboração de um plano nacional para melhorar a relação, a promoção, a compreensão sobre os direitos humanos. Deste modo, em 96, o então governo de Fernando Henrique Cardoso, ele propõe um documento chamado Plano Nacional de Direitos Humanos. Esse primeiro momento do documento busca medidas na área dos direitos civis e políticos, né? Como eu disse, é um momento de redemocratização, as pessoas ainda têm questões que precisam ser resolvidas, a sociedade brasileira vive em atritos diante de várias necessidades. Então, esse plano, que depois se torna o primeiro, ele tem como perspectiva discutir os direitos civis. Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2022, esse primeiro documento ele é revisto, rediscutido com a sociedade civil, e é proposto, então, um Plano Nacional de Direitos Humanos 2. Nesse caso, o documento deixa claro o seu alinhamento ao documento de Viena, mas também reafirma o compromisso da Constituição de 88
e deixa evidente o alinhamento a outros pactos internacionais, como o Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66 e no Protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que foram ratificados pelo Brasil em 92 e em 96. Em 2009, o então presidente Luiz Inácio da Silva propõe, a partir de uma ampla discussão com a sociedade civil, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. No início do governo, o presidente Luiz Inácio já tinha reorganizado no que se refere, primeiramente, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos se torna ministério, e foi criada a Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Com isso, as discussões no que se refere a esses aspectos, elas ganham uma perspectiva de política de Estado. Alinhando a essa transformação no governo, ocorrem no país várias discussões e uma pressão dos grupos de defesa dos direitos humanos, em especial o grupo das pessoas anistiadas e dos familiares de presos e desaparecidos políticos durante a ditadura. O documento, então, o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele é publicado no final de 2009 com 6 eixos orientadores, que demonstram claramente o interesse do governo numa rediscussão sobre a democracia. Entre esses 6 eixos está o último, que nós nos dedicaremos aqui, que é o direito à memória e à verdade. Esse documento está subdividido em 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e apresenta 521 ações programáticas. As ações programáticas do eixo orientador desse documento, ele deixa claro a necessidade de assegurar o processo democrático e republicano no Brasil, através também de pensar a sua história. E reafirma também a necessidade de pensar, discutir as violações sistemáticas aos direitos humanos que ocorreram na história do Brasil, durante a ditadura do Estado Novo, no Estado Novo, de Vargas, e a ditadura civil-militar de 64 a 85. E propõe, com isso, discutir sua história numa perspectiva do nunca mais. 3 diretrizes são essenciais nesse eixo. A diretriz 23, que o Estado brasileiro reconhece que violou os direitos humanos durante a ditadura civil-militar e, ao reconhecer, ele propõe políticas para promover o debate sobre o direito à memória e à verdade. É criado, então, a primeira proposta dessas diretrizes é a criação de um grupo de trabalho que deverá organizar uma Comissão Nacional da Verdade. O segundo momento é a organização desse projeto, a pesquisa e, em um terceiro momento, que as práticas, a partir da pesquisa elaborada por essa comissão, possam produzir, assim, uma efetiva relação com o passado e uma discussão sobre a memória, a verdade e a justiça no Brasil. A diretriz 24, ela é longa, ela propõe preservação da memória histórica e a construção pública da verdade. Ela tem 6 ações programáticas e tem como objetivo estratégico incentivar iniciativas de preservação da memória histórica e da construção pública da verdade sobre os períodos autoritários. Nessa diretriz, as ações programáticas, elas estão voltadas à questão do financiamento, do apoio técnico, à elaboração do material didático-pedagógico, fomenta também a criação de centros de memórias, de documentação, propõe uma parceria com universidades e com grupos de defesa dos direitos humanos, e a partir disso, dessa relação com a ciência, com a história como ciência, a diretriz 24 propõe
que, através de uma história ensinada, será possível que a sociedade brasileira acesse o seu passado, informações sobre o seu passado, e crie, assim, uma nova concepção no seu presente e para o futuro. Outra questão importante colocada pela diretriz 24 é a relação com os espaços, em que nós vamos entender como esses espaços construídos para que a memória social brasileira seja também reorganizada. A última diretriz, a 25, ela tem um caráter voltado para a questão da legislação. Uma legislação que permita, assim, a promoção do direito à verdade, à memória à verdade, com fortalecimento da democracia. Para isso, o grupo de trabalho deverá diretamente atuar no ordenamento jurídico brasileiro, revendo as legislações e as possíveis normas remanescentes desse período da ditadura que possam interferir, assim, nas relações sobre a história do Brasil e os direitos humanos. Entre as diretrizes propostas, ela está direcionada também às questões do patrimônio, que propõe que nenhum espaço público no Brasil receba nome de pessoas que, de alguma forma, violaram os direitos humanos no Estado Nacional. O documento, ele é auspicioso no que se demonstra o interesse da sociedade brasileira, ele avança em vários momentos, infelizmente, em 2016, ainda com plano em curso, em realização, nós temos um golpe, né, em que a presidenta Dilma é impeachmentada, e essa relação com a memória, verdade e justiça que estava em curso, ela é interrompida. Durante o governo Dilma também acontece a criação, de fato, da Comissão Nacional da Verdade, a partir da orientação desse Plano Nacional, desse Programa Nacional de Direitos Humanos, e também a partir de uma orientação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil foi condenado, o Estado brasileiro foi condenado a crimes cometidos durante a ditadura e que violaram os direitos humanos de várias pessoas. Deste modo, finalizo aqui a minha apresentação, considerando que o documento avança em vários aspectos, pois propõe o debate que até então não existia, era silenciado, mas que esbarra em outras questões, que merecem um outro momento para discussões. Muito obrigada.